voltando para essa área, depois que você se aposentou mesmo, enfim, dos rings, e aí você já dava aula, enfim, você já era um treinador e competia, e só ficou só como que função de treinador. Como é que foi essa... Porque assim, antes você dava aula mais do kickbox, né? Sim. Ou como é que você virou para time de MMA, para essa galera de competição de MMA? Como é que foi esse início? Pô, o início foi lá atrás, cara. O primeiro cara, assim, um dos primeiros, né, que foram atrás da gente foi o Claudio Fontinelli, em seguida do Aloysio Dado. Uhum. Isso aí bem antigo mesmo. A gente só treinava kickbox, só competia kickbox, boxe e Muay Thai. Uhum. Tinha campeonato de boxe, kickbox, Muay Thai. A gente ia batendo de porta em porta, pedindo pra lutar e como eu falei, o acesso era mais difícil nessa época. Aí o Fontinelli procurou a gente porque queria treinar a parte de pancadaria, né, de trocação, com a galera que era só da trocação, porque ele falou que isso aí iria melhorar o jogo dele. Uhum. Aí o meu irmão virou treinador do Fontinelli e eu era o sparring. Tá. Logo em seguida, o Dado, que era a época Ruas Vale Tudo, né? Uhum. Ele estava no ápice da carreira dele, ele queria fazer uns trabalhos mais direcionados com manopla. E aí ele foi lá na academia atrás disso, trabalhar manopla. E aí foi meu primeiro contato diretamente treinando um cara ali para poder fazer esse trabalho de alto rendimento. Um cara que lutava, não era nem MMA o termo, era vale tudo. Uhum. Ele lutava naqueles termos do IVC, sem luva, sem regra, 30 minutos no round só e acabava... O Fontinelli também, né? O Fontinelli também, sim. Mas o Dado foi o que eu treinei mesmo. Meu irmão treinava o Fontinelli e eu ficava mais como sparring. O Dado foi o primeiro cara, assim, que eu comecei a... Ali... eu comecei a perceber que o meu conhecimento ali dava para ajudar muita gente do MMA. E aí foi acontecendo. Foi os meus próprios alunos que lutavam kickboxing. Não tinha um retorno financeiro, porque você lutava kickboxing, na verdade, você pagava para lutar. E quando você ganhava dinheiro, você ganhava ingresso. Você vai ganhar uma bolsa em ingresso, tantos reais em ingresso. E aí no MMA, pô, a bolsa naquela época era muito boa. Hoje deu uma caída, mas naquela época era muito boa. Era melhor naquela época. Era melhor. Eu não sabia disso, não. Era melhor. Época era melhor. Bolsa. Era melhor. Não sabia. Tinha muito evento. De cabeça, assim, você vai pensar, tinha o Max Fight, o Bitet Combat, tinha muito evento, toda hora acontecendo esses eventos. E as bolsas eram boas, porque passavam no Carol Combate, tinha muito patrocínio, enfim. Tinha aquele do... Quando virou esse monopólio todo, e aí dificultou. Os eventos menores quebraram, pararam de ter eventos, e aí a bolsa diminuiu. Aham. Sim. E o cara precisa lutar. Se ele não lutar, ele não aparece. Se ele não aparece, ele não é lembrado. Então, diminuiu. Mas naquela época pagava bem. Legal. E aí, os caras precisavam do treino. E aí, foi acontecendo dessa forma. Legal. Tinha aqueles eventos do Batarelli, né? Sim, o Batarelli era o WVC, depois virou IVC. IVC. E que o Batarelli também é striker, né? Ele é do kickboxing. Ele foi campeão mundial de kickboxing pela Isca, né? Mas a gente, no caso, a gente representa o ACO, que é do Zorello. Também tem rixa entre eles lá, que é um negócio bem sério também. Mas isso aqui é uma confederação? Duas entidades mundiais, a ISCA e a WACO. São duas confederações. São duas confederações poderosíssimas, né? Entendi, pô, não fazia ideia disso. Que nem boxe, né? Assim, jiu-jitsu também tem... Não, jiu-jitsu também porque... eu entendo muito mais do universo do jiu-jitsu, mas interessante, eu não sabia dessa... Uma pergunta que eu tenho pra você, mestre. O que você, como treinador há, sei lá, 3 décadas, né? De atletas de alta performance... Sim. Pô, me chamou de velho, hein, cara? Pô. Não. Tu começou a dar aula com 10 anos de idade, porra. Caraca, Pegou a faixa preta com 12. Caralho. Não. O que você vê que um atleta... O atleta que vai ter sucesso, o atleta que não vai ter sucesso quando chega na tua mão? Chega alguém, esse cara aqui tem potencial. O que vai fazer ele desenvolver aquele potencial ou não? Cara, o que mais chega na minha mão é um atleta com potencial. Caramba, muito potencial. Chega... Mas só que a primeira coisa que a gente vê é a primeira dificuldade, qual é a reação dele. Porque todo mundo tem um sonho até a primeira dificuldade. Depois da primeira dificuldade, tudo vira dificuldade. E aí, as prioridades passam a ser outra. Passa a ser praia, passa a ser festa, passa a um lugar que é longe, passa a ser mais longe ainda. O dormir é mais importante do que o treino. Tudo é mais importante que o treino. Hoje eu vou ter que fazer compra, eu não vou treinar. Hoje eu tenho que ir na feira, eu não vou treinar. E o treino não é a prioridade. Então, ter o potencial é bom, muito bom, né? Mas quando o atleta ele é obcecado e faz sacrifício. Sim. Aí a chance dele chegar é muito grande. Por quê? Tem feira. Não, eu vou depois do treino.
o treino é mais importante. Quando o treino se torna prioridade, esse atleta tem uma chance de estourar muito grande. Legal. E... Cara, faz todo sentido isso. exatamente. Até Só me... o John Jones, que talvez não é exceção. Existe, pô, mas é aquela coisa, né? Quantos Pelés existiram? Sim, né? Sim. Você vai tirar o Pelé, você vai tirar o Tiger Woods, você vai tirar o Michael Jordan, você vai tirar o Ayrton Senna, o Schumacher. São únicos, são pessoas únicas que, Sim. mesmo assim, esses caras eram muito disciplinados. O John Jones, você citou. O John Jones, antes de ser campeão, ele já assinava John Jones Champ no pôster. E perguntaram pra ele qual era o sonho dele. Ele falou, pô, ser campeão eu já sei que eu vou ser. Eu quero ser o maior atleta de MMA de todos os tempos. Então tu já vê a ambição do cara ali. E, pô, não adianta, é talento pra caramba, mas o cara tem o algo a mais. Sim. Ele tem o algo a mais. Tu vê que aquele cara ele só seria lutador. O que o John Jones seria? Seria jogador de futebol americano, jogador de basquete? Seria o que? Não, ele seria lutador. Sim. Ele nasceu pra aquilo, aquilo ali. Tem pessoas que a gente fala, pô, o cara escolheu fazer a luta. E o John Jones é o caso que a luta escolheu ele. Ele é diferente, é outra coisa. Aí é o Pelé. Sim. Ele é único. Eu concordo não com você. E tem caras na academia que chega totalmente sem coordenação motora, que não aprende a dar um jab direto e ele muda a chave com disciplina e virou um bom atleta. Ou realmente o cara tem que ter talento mesmo? Tem. O talento é muito bom. Mas a disciplina e a força de vontade também é uma coisa que... Mas vai muito do ser humano, cara. Vai muito do ser humano, vai muito também da questão do carisma, vai muito daquela oportunidade. Às vezes o cara, pô, ele tem muita força de vontade, é um cara carismático, o evento se simpatiza, aí chama. Tem muita coisa hoje em dia falando nessa questão do boom da internet, o boom das redes sociais, o cara que tem uma rede social ativa e é um cara esforçado, ele vai acabar sendo convidado para um evento por conta disso também. Sim. E aí esse cara consegue adquirir experiência, consegue se empenhar de uma forma que ele consegue ter um sucesso. Então, é muito... Não tem uma fórmula mágica, não tem aquela coisa, pô, é assim. Mas a gente pode direcionar e no caminho a gente se ajustar. Sim. Aí você fez um ponto interessante. O cara que é bom de briga dentro no ringue, é chance de que ele vai ser um lutador de sucesso ou ele tem que fazer coisas a mais? Justamente que dessas redes sociais hoje. Cara, eu tive conversando com o vice-presidente do LFA Brasil, que é o Rafael Feijão. Palavras dele. Você pode perguntar pra ele se é palavra dele. Hoje, o cara ser bom lutador, ser um cara é 30%. Caraca, 70% hoje é o que ele vai falar, o que ele gera de conteúdo, como ele... Isso palavras dele. Então, pô, eu... Como tô trabalhando ali e tô vendo, então realmente faz sentido. Porque você vê lutador bom pra caramba, você vê gente boa pra caramba, mas às vezes aquele cara que fala, ele consegue dar uma furada de fio, ele consegue entrar, dependendo do carisma da pessoa. Todo mundo fala, pô, você tem que falar inglês. Eu concordo, você tem que falar inglês. Mas o brasileiro que faz mais sucesso hoje, a única coisa que ele fala é chama. O cara não fala nada de inglês. Mas isso aí é o quê? Carisma, é o potencial do cara, é o alcance, é um nocauteador, um cara diferenciado, é uma coisa, aquela coisa que a luta escolheu, né? Mas, pô, então aí a gente não tem a fórmula secreta, não tem a fórmula mágica. Tem muito aquela coisa do momento e aquela pessoa que tem a percepção. Por exemplo, o cara que é intuitivo e tem a percepção de ver o momento e saber ter a leitura do que ele tem que se portar. Aí a gente fala, Conor McGregor. É um cara que pegou uma percepção e, pô, tudo que ele fazia tinha um porquê. E é o cara que foi mais bem remunerado. Sim. O Poatan seguiu também essa coisa. Pô, chama. E aí? E chama, e todo mundo, o mundo inteiro chama. Chama. E o cara, pô, ele pegou. E acabou. E lá dentro do cage ele sabe fazer o papel dele. Ele sabe dar o que o público quer. E aí é a combinação perfeita. Mas é aquela coisa, assim, a pessoa tem que ter uma inteligência para ela perceber o ambiente, ver e aproveitar as situações. Outro cara também que eu gosto muito também dessa coisa da percepção é o Renato Moicano. É um cara também muito inteligente, é um cara também que... Gosto muito dele. O discurso dele, você vê que após luta é bem parecido com o discurso americano. Que é o que eles querem, né? Eles não querem muito aquela coisa de você se vitimizar, eles querem daquela coisa da força, né? Você vê que os Estados Unidos é muito popular o WWE, trash talking, com aquela coisa do personagem. Então, eles sabem diferenciar o personagem e a vida real. E quando o brasileiro começar a pegar isso, né? Porque o DNA da luta a gente já tem. A gente tem grandes talentos aí. Quando começar a pegar que o business ali, a pegada ali, onde está o dinheiro é outra, eu acho que a gente vai ter muito mais campeões.